mim ainda há pessoas que estão necessitadas para poder alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Então o milagre não é único e exclusivo para nós. E quando Jesus está preparando o milagre nosso, Ele está passando no caminho, curando alguém, até que chegue a nossa hora e o nosso momento de ser curado. Glória a Deus. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 8, verso 43 apenas. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Aqueles que podem, então, no vosso assento. Aleluia. Estamos diante de uma palavra que fala sobre cura, milagres de cura. E nós sabemos que todo ser humano sempre tem um ponto que precisa de algum milagre, de alguma cura, de alguma restauração na vida. E quando foi me dado esse tema, eu fui estudar, algo aqueceu meu coração, porque falar sobre essa mulher com todas as atitudes, com todas as qualidades e com toda a sua ousadia, mesmo não tendo nada, ela conseguiu o milagre dela no último momento, talvez que ela achava que não tinha mais jeito. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos assim, não tem mais jeito, mas Deus está ainda passando pelo caminho para você encontrar com Ele. E com isso eu quero deixar um tema, as atitudes para o nosso milagre. Nós sabemos que todas as coisas neste mundo acontecem, tanto aqueles que são justos ou aqueles que são injustos. As mesmas coisas que acontecem com aquela pessoa ímpia que está aí no mundo, fazendo todas as outras coisas, também acontecem conosco. Todas as enfermidades que as pessoas estão sujeitas, nós também estamos sujeitos. Nós estamos aqui nessa terra. A única coisa que nos diferencia das pessoas lá do mundo é que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós entregamos a nossa vida para que Ele um dia possa vir buscar juntamente com a sua igreja. Mas tudo isso que acontece com as pessoas do mundo também acontece conosco. Nós também temos as nossas falhas humanas, nós também temos as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde que nós enfrentamos, nossos problemas às vezes psicológicos, de origem psicológicas, aquelas doenças que talvez nós olhamos e não temos solução nenhuma para elas, o médico desengana, fala que não tem mais jeito, nós olhamos para nós e pensamos, fala, Senhor, eu sou teu filho, eu faço a tua vontade, olha só a situação que eu estou passando. Mas as mesmas coisas que acontecem com qualquer outra pessoa lá fora também acontecem conosco. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 2, o escritor a Eclesiastes, o grande sábio Salomão, já no fim da sua vida, ele disse, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede tanto ao justo como ao ímpio, como ao bom, como ao puro, como ao impuro. Assim, ao que santifica e ao que não santifica. Assim ao bom como ao pecador, e ao que jura, e ao que também teme o juramento. Ou seja, todas as coisas acontecem, tanto aquele que é ímpio, aquele que é justo, aquele que é puro, aquele que é impuro. Mas o que nos diferencia de qualquer outra pessoa é a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus, que é o Salvador das nossas vidas e aquele que cura e restaura todos os dias o nosso ser. Nós temos a nossa plena confiança que Ele nunca vai deixar a gente desamparado, muito menos abandonado no meio do caminho. Nós sabemos que no momento certo, como Eclesiastes 3 fala, que é um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes nós queremos ultrapassar o limite, ultrapassar as barreiras, ultrapassar o tempo, queremos colocar os bois na frente da carroça, queremos carregar aquilo que não é nosso, porque nós queremos aquilo que é rápido, aquilo que é momentâneo, mas Deus está preparando coisas maiores para nós. Aquilo que nós temos a capacidade de ver, Deus está preparando para a gente. São milagres, são oportunidades, são dons, são maravilhas que Ele tem preparado para todos aqueles que amam a sua presença e a sua vida. Então, se tudo acontece com todos, nós também passamos por diversas enfermidades. E essas enfermidades assolam diversas áreas das nossas vidas. Quem é que nunca passou por um problema e chegou a orar, falar, Deus, tira isso de mim, porque eu quero fazer a tua obra, mas a gente não entende, talvez Deus está permitindo que isso aconteça com você para você fazer. Talvez se você não tivesse isso, você não fazia. Aleluia.
Deus está colocando isso no seu coração para você o quê? Cada dia mais buscar. Porque nós, se nos acomodarmos, nós não buscamos a presença do Senhor. E talvez Ele permite que alguma situação que tira você do centro, tira você do controle da situação, porque você vai entender que realmente você não tem controle de nada, é que Ele está te colocando no centro da vontade dEle, é o que Ele quer fazer na sua vida, é mais importante do que você tem planejado. Os nossos planos parecem tão bons, mas os planos de Deus, você não tem ideia como são perfeitos nas nossas vidas. Os planos de Deus são maravilhosos, Ele conduz a nossa vida de uma forma que a gente nunca imagina. Ele conduz a nossa vida de uma forma que a gente não faz em mínima ideia da forma que Ele está conduzindo. E muitas vezes olhamos e falamos, Senhor, isso aqui é para minha morte, ou é para minha destruição, essa enfermidade é para minha morte, é para minha destruição. Não, às vezes Deus está usando você para mostrar o quão maravilhoso e quão poderoso Ele é quando Ele fizer um milagre na sua vida. E quem acredita e quem tem poder para acreditar e ter fé que o milagre vai acontecer nessa tarde, Deus te trouxe aqui para te dizer, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E ainda que você acha que é para a morte, Deus está dizendo, isso é para a glória de Deus. Jesus tinha um amigo muito próximo dele, um amigo muito importante, aquele que estava acompanhando ele, que era irmão de Marta, se não me falha a memória, que eu sempre confundo Marta e Maria. Irmã de Marta, se não me falha a memória, o nome dele era Lázaro. Ele estava enfermo e foram falar para Jesus, Jesus, o amigo a quem tanto amas está enfermo. O amigo que você ama está enfermo. Jesus demorou um pouquinho na sua caminhada, porque o milagre não é único para nós. Nós achamos que Jesus está no meio do caminho, ele tem que correr, atravessar tudo para encontrar com a gente. Não, mas no meio do caminho tem pessoas ainda que precisam ser curadas. No meio do caminho ainda tem pessoas que precisam receber o milagre. No meio do caminho ainda há pessoas que estão necessitadas para poder alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Então o milagre não é único e exclusivo para nós. E quando Jesus está preparando o milagre nosso, Ele está passando no caminho, curando alguém, até que chegue a nossa hora e o nosso momento de ser curado. Glória a Deus, aleluia. Jesus se ausentou, demorou um pouquinho para chegar. Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Chegou aquele questionamento. Isso está relatado em João no capítulo 11. E olhando para aquelas pessoas, Marta se aproximou de Jesus e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor não tivesse chegado no tempo que eu imaginava, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, olha, o seu tempo não é o meu, a sua vontade não é a minha. O que você quer fazer, você não faz ideia do quão maior o que eu tenho preparado. E ao chegar aqui, tendo este questionamento, Jesus chorou também, pela incredulidade das pessoas. Ele já havia visto Jesus fazendo tantos milagres, curado pessoas, e mesmo assim quando Jesus chegou, Lázaro já havia 4 dias que estava morto, e ele chorou pela incredulidade das pessoas. E ele olha para aquela mulher e diz, esta enfermidade, e olha para aquelas pessoas, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus, aleluia. E eu volto a dizer, tem coisas que acontecem na nossa vida, não é para destruir as nossas vidas. Deus não tem prazer na destruição de nenhum justo. Ele quer levantar você, porque você de pé, você faz que o nome dele seja glorificado e mais pessoas se aproximem da presença do Senhor intermédio da sua vida. Aquela enfermidade que as pessoas achavam que era para a morte, não era para a morte. Era para que o nome de Deus fosse glorificado, o nome de Jesus fosse exaltado. Então o que você está passando, entenda, pode ser que você ache que é para a morte, mas Deus está dizendo, eu estou exaltando o meu nome na sua vida, eu estou glorificando a minha história na sua vida, eu estou fazendo com que o seu nome também seja exaltado por intermédio dos milagres que eu vou fazer. Jesus é um Deus de milagres, Ele ainda continua operando, Ele opera no passado, opera no presente e vai operar no futuro, ainda que a gente não acredite.
Ele vai continuar fazendo porque Ele é Deus. E nós passamos por muitas aflições. Aflições essa que nos tira, talvez até da nossa situação de conforto. Aflições essa que tira a gente do centro das nossas próprias vidas. Talvez ficamos confusos, balanceados para um lado e para o outro. Não achamos direção nenhuma para onde nós iremos, o que nós iremos fazer. Duvidamos até mesmo de nós, falar, Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas Deus está dizendo nessa tarde para nós, se eu te chamei, eu estou te capacitando para fazer. Se eu te coloquei de pé, é porque eu sei o que eu tenho guardado para a sua vida. Se eu te coloquei de pé para fazer isso, é porque maior é o que está com você do que a sua enfermidade, do que a sua dúvida, do que qualquer ansiedade, do que qualquer depressão, qualquer dor física. Eu sou maior do que isso. E as aflições deste século que nós enfrentamos, às vezes dói no nosso coração. Quem é que nunca sentiu uma dor de uma aflição horrível nas nossas vidas? Quem é que nunca dobrou os joelhos no chão e só saiu lágrimas, só choro, parecia que não tinha mais jeito para nada? Quem é que nunca chorou diante da presença do Senhor e falou, Senhor, eu não tenho mais nada o que fazer, se o Senhor não fizer, eu não consigo continuar. E Deus está dizendo essa noite, eu sei o que eu tenho com você. Você acha que é para sua morte? Não é. Mas ainda vai continuar, porque eu tenho muitas obras para fazer por intermédio da sua vida. Eu tenho muitas pessoas a ser levantadas por intermédio da sua vida. Eu tenho muitos milagres a serem feitos por intermédio da sua vida. Eu tenho ainda muitas pessoas a serem alcançadas por intermédio da sua vida. Então as aflições não vão parar você, porque maior é eu que estou na sua vida, diz o Senhor Jesus, do que o seu pensamento que está tentando te parar no meio da caminhada. Aleluia. E é muito difícil porque as aflições incomodam as nossas vidas. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, ele diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem é que está falando isso? Paulo. Quem foi Paulo? Um sofredor por amor ao Evangelho. Ele mesmo falava que ele trazia no corpo as marcas de Jesus, as marcas da dor, as marcas do sofrimento. Mas talvez, se fosse o momento dele subir, ele falou, eu não sei se eu vou, porque se para mim ficar aqui eu produzo mais frutos para o nome do Senhor, eu não sei se eu vou, se eu fico, mas para mim importa estar pregando o Evangelho. E mesmo com as aflições da vida, ele sabia que a maior glória estava sendo preparada para ele lá no céu. Então tudo que nós passamos aqui é passageiro. O escritor Eclesiastes fala que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele está falando? Não é vaidade em questão de vestes, roupas, adereços, não. Ele está falando tudo é passageiro. Tudo vai passar. Mas se você permanecer firme até o fim, pode ter certeza que você vai alcançar a sua vitória. Porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então não deixe que as aflições midam, ou que tentam tirar a medida da sua fé, não. Não deixe que as aflições tentem colocar você numa régua, não. Porque Deus não tem régua para medir ninguém. Deus não está preocupado com seus pensamentos, não. Porque Ele tem coisas muito maiores que você nem imagina e nem consegue medir, nem consegue pensar, nem consegue ver. Porque Ele tem preparado para as nossas vidas. Então a aflição não vai parar, a dor não vai parar, a preocupação não vai parar. Porque Deus vai continuar a sua obra nas nossas vidas, para a glória e honra do nome de Jesus. Aqui nós entramos no texto quando fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, sofrendo na vida, gastou tudo o que ela tinha, todos os seus bens, mas não pôde ser curada.
Aqui nós observamos que ela tinha condição financeira. Aqui nós observamos que ela tinha bens. Aqui nós observamos que ela tinha tudo para ser curada. Mas ela não conseguiu. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Não é o médico que vai fazer. Não é o psicólogo que vai fazer. Tem coisas que é só Deus que vai fazer nas nossas vidas. E ela tinha tudo isso, mas lhe faltou o encontro com Jesus. Quando ela encontrou com Jesus, ela descobriu: tudo que eu tinha não valia de nada, porque eu só precisava ter fé e acreditar que o milagre ia acontecer na minha vida. Às vezes nós esperamos a condição favorável para poder buscar alguma coisa, mas se nós esperarmos a condição favorável, o milagre não vem no momento certo. Mas se nós buscarmos a pessoa certa, que é Jesus, pode ter certeza que o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Essa mulher passou por consequências devastadoras na vida dela. E a primeira consequência é a saúde física. Uma pessoa que tem uma hemorragia de sangue por 12 anos, a primeira coisa que pode acontecer com ela, com uma perda de sangue muito grande: anemia, falta de ar, taquicardia e cansaço. Ela havia perdido, porque o sangue para nós é vida. O que corre nas nossas veias é vida. O que corre nas nossas veias como sangue faz nutrir todo o nosso corpo, o nosso cérebro, oxigena o nosso cérebro, oxigena o nosso coração, faz com que o nosso coração trabalhe, bombeie adequadamente. E esse é o primeiro problema que ela enfrentou, a saúde física. Ela estava fraca, cansada, não tinha mais condições nenhuma para poder continuar. Mas Deus, com toda a sua fraqueza, com toda a sua falta de vitamina que ela tinha, ela começou a caminhar. Viu que havia um homem chamado Jesus. E nós observamos algo muito interessante, que antes de a gente chegar no lugar, nossa fama já chega primeiro. Antes de a gente chegar no lugar, a nossa fama já chega primeiro. Nem o banner, nem nada. Não precisa colocar no outdoor, no banner. Antes de eu vir aqui pregar pela primeira vez, a minha fama já tinha chegado aqui. Alguém já tinha falado de mim. E com Jesus não foi diferente. Quando ele começou a entrar naquela cidade, passar por ali, eu acredito que aquela mulher ouviu falar: Jesus está passando. Opa, ele curou, ele fez cego ver, ele fez coxo andar, ele fez um milagre naquela festa, transformando a água em vinho. Ele fez grandes coisas. Ele nasceu de uma mulher que não teve contato com seu marido. A fama dele já estava no ouvido daquela mulher. Ela chegou e falou: eu preciso ter um encontro com esse Jesus. E nessa tarde não é diferente. Deus está falando para nós: ei, não se preocupe com a sua situação. Tenha um encontro comigo nesta tarde. Tenha um encontro com a minha presença neste momento. Porque o meu milagre, o milagre que você precisa, só depende de um encontro comigo. Só tocar nas minhas vestes que você vai ser curado. E diferente daquele momento que era uma veste material, nessa tarde Deus está falando para nós: é uma veste espiritual que eu estou te dando nesta noite para você tocar. É um momento de um milagre que você precisa. Toca que você vai ser restaurado. Toca que você vai ser curado. Toca que você vai esquecer todo o dinheiro que você gastou, porque você vai lembrar do milagre. É maior do que qualquer condição financeira. O milagre é maior do que qualquer problema que você tem enfrentado. O milagre é maior do que tudo que você imagina. Acontece em nossas vidas, em muitas situações, Senhor. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu abandono tudo para ter a minha saúde. Eu dou tudo para ter a minha saúde. E Jesus nessa tarde fala para a gente: não precisa você abandonar tudo. Só abandona a sua vontade e toca nas minhas vestes. Só acredita no milagre, que eu posso fazer muito mais do que você imagina. Só acredita que o milagre já está no caminho chegando.
E a segunda consequência devastadora que essa mulher sofreu, a primeira foi a saúde física. A segunda foi a ruína financeira. Primeiro na saúde física, que ela não podia nem adorar no templo, porque ela se era considerada impura. Além dos problemas de saúde que ela enfrentava, a segunda foi a condição financeira, a ruína financeira. A pessoa doente não podia adorar, não podia se aproximar de ninguém porque era considerada impura, e ainda estava pobre. E nós sabemos que naquela época muitas pessoas, inclusive os homens, sacerdotes importantes da lei, não pregavam para aquele que era pobre, porque eles achavam que aquele que era pobre tinha pecado contra Deus e Deus tinha colocado naquela condição porque ele era pobre. Nós observamos isso na história de Jó. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu filhos, perdeu a condição de saúde, o que os amigos dele falavam? Ele está em pecado, ele pecou. Então olha só a condição dessa mulher. Além dela ser mulher, numa condição daquela época que realmente as mulheres não podiam ter nem condição de falar em público, tinha problemas de saúde por conta do seu fluxo de sangue, ruína financeira. E o que isso consequenciou para ela? Mais duas coisas, dois problemas que enfrentou ela. Primeiro, isolamento social e religioso. Ela não podia entrar no templo para adorar. Como é que ela ia poder oferecer os sacrifícios? Como é que ela ia poder adorar a Deus se as pessoas não deixavam ela entrar no templo? Como é que ela ia poder oferecer a adoração dela se as pessoas não deixavam ela entrar no templo? Logo ela ficou totalmente devastada, religiosamente falando. Ela teve que se isolar socialmente. E quando a gente se isola, o que acontece? A gente se sente muito mal por isso. É uma dor no coração tão grande quando a gente se isola. Porque nós somos seres comunicativos, comunicáveis uns com os outros. Nós precisamos conversar. Quem é que não precisa conversar? Quem é que não gosta de conversar? E nós precisamos, e isso essa mulher não teve a oportunidade. Por quê? Ela teve que ser isolada devido à sua condição. Além de ser proibida de frequentar o templo, teve esse isolamento. E outra coisa que aconteceu com ela foi um impacto emocional. Quando a gente se isola, logo nós sentimos um impacto emocional como seres sociáveis que nós somos. E ao se sentir sozinho, vem muitos pensamentos que tentam destruir as nossas vidas. Vem muitos pensamentos que tentam parar o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu acredito que deve ter vindo, eu vou conjecturar aqui, o texto não fala, deve ter vindo na mente daquela mulher: eu não sou de nada, eu não estou valendo mais nada. O que vale a minha vida, sendo que eu não posso adorar a Deus no templo? O que vale a minha vida se eu não tenho saúde para isso? O que vale a minha vida se eu não tenho dinheiro para nada? E logo o impacto emocional do isolamento começou a afetar a saúde daquela mulher. E ela se viu totalmente desamparada, totalmente abandonada. Até que ela encontrou com alguém que estava passando no caminho. Aleluia. Aleluia. Se essa mulher era conhecida, todos sabiam que a pessoa que tem um fluxo de sangue, pessoa que não pode adorar, parece que ela fica com um sinal na testa. Eu vou dar um exemplo, não que seja um sinal. Todo mundo olha para ela e vê ela como impura, não quer nem se aproximar dela. Como ela fez para se aproximar de Jesus? Ela tocou em tanta gente no meio da multidão, e ninguém falou: essa mulher nojenta. Ninguém. Por quê? Acredito eu, o texto não fala que ela estava coberta, estava escondida. Aleluia. Ela estava escondendo a sua dor, mas ela estava atrás do milagre. Ela estava escondendo da sociedade, mas ela estava atrás do milagre. Ela estava escondendo de todo mundo, mas ela sabia, se ela tocasse ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, ela poderia ser curada daquilo que ela tinha. Mesmo em meio a tantos obstáculos que ela tinha, ela atravessou aquela multidão. Eu acredito que ela teve passado baixo ali, se arrastado, até que ela chegou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, em meio a todos aqueles obstáculos, ela tocou em Jesus, ela descobriu de onde tinha a fonte da cura, de onde ela precisava de vida. Ela descobriu onde era, e ao tocar em Jesus,
Não foi depois, não foi um dia, não foi uma semana. Foi naquele exato momento, ela recebeu o milagre que ela tanto esperava. O milagre que ela lutou com suas finanças para conseguir. O milagre que ela lutou perdendo a sua saúde com isolamento social, impacto emocional. O milagre que ela tanto esperava, que a medicina não deu para ela. Com uma atitude de fé, ela tocou e foi curada imediatamente daquilo que ela tinha. A primeira atitude que ela teve, uma atitude de fé e de coragem. Ela precisava disso, de atitude de fé e de coragem para ter o milagre. O milagre que ela precisava era o milagre de cura. Ela teve que tomar a iniciativa. Em determinado momento das nossas vidas, nós precisamos tomar iniciativa. Sair da zona de conforto. Porque às vezes a dor está nos empurrando para o nosso propósito e a gente está parado no conforto. A dor está empurrando a gente para o milagre, a gente não quer sair do lugar. Porque ela poderia simplesmente ter se acomodado e falar, eu já procurei tudo, agora não tem mais jeito. Não, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, eu vou sair de onde eu estou, mesmo cansada, mesmo com dor, mesmo com todos os meus problemas de saúde, eu vou até Jesus, porque eu preciso do meu milagre. E nessa tarde Deus está falando para a gente, ei, não se preocupe com a sua dor não. Apenas corra, caminhe. E pode ter certeza que o seu milagre já está andando na sua frente, você não viu ainda. Jesus estava andando na frente dela, e o milagre dela, ela correu até o milagre. Se o milagre não vinha até você, vai até ele. Se o milagre não vinha até você, corra atrás dele. Se o milagre não chegar até você, não se incomode, não se acomode. Vai em frente, e Deus vai preparar o momento certo para você alcançar o seu milagre. Ela tocou em Jesus. E ao tocar em Jesus, há uma outra observação aqui. Quando nós nos aproximarmos de Jesus, não se aproxime dele sem fé. Porque sem fé é impossível agradar ele. Porque aquele que se aproxima dele precisa acreditar que ele é poderoso para fazer. Essa mulher se aproximou dele com a primeira atitude de fé, coragem. Para quê? Quando ela tocou na orla, a orla é uma pontinha que tem dos vestes, só a pontinha. Às vezes a gente acha que a gente precisa abraçar Jesus. Às vezes a gente acha que a gente precisa se prostrar diante dele, agarrar os pés dele e andar com ele até passar por cima do mar, andar no barco, fazer qualquer outra coisa. Não, só apenas tocar numa pontinha. Mas esse toque na pontinha tem que ser um toque de fé, de coragem, de ânimo. Porque Deus não tem prazer com aquele que não tem fé. Porque nós se aproximarmos dele, é necessário acreditar que ele é poderoso para fazer. E mesmo em todas as nossas dúvidas que nós passamos em nossa mente, não deixe de acreditar nesse Jesus. Porque Jesus não é uma história qualquer. O túmulo ainda está lá e está vazio. O túmulo ainda está lá e está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive. E ainda é Deus que faz milagre em nossas vidas. E ao tocar na orla de Jesus, o que muitos que estavam próximos não perceberam, Jesus sentiu. O que muitos estavam próximos não viram aquela mulher tocando na orla de Jesus, Jesus sentiu. E muitas das vezes, com nossos próprios olhos, a gente não vê. A gente não vê que o nosso milagre está ali. Mas nessa tarde, Deus está chamando a gente para olhar com os olhos da fé. Olhe além dos olhos carnais, olhe com os olhos da fé. Porque o seu milagre já está na sua porta, só basta você abrir o coração. O milagre já está diante de você, só basta você tocar em Jesus. Com os olhos da fé, toque em Jesus nessa tarde. Com os olhos da fé, tenha atitude nesta tarde, para acreditar que você vai sair daqui curado, transformado, restaurado, porque o poder de Jesus ainda trabalha em meio àqueles que creem no seu nome. Jesus olha e olha para aquela multidão toda. Alguém
me tocou. E os discípulos que não perceberam aquela mulher tocando na hora de Jesus, falaram: Senhor, mas a multidão te aperta, te comprime. As pessoas todo o tempo estão te tocando. Mas nós precisamos entender uma coisa: não é qualquer toque que sai poder de Jesus. Não é qualquer toque que sai um milagre para a sua vida, mas é um toque de fé. Aleluia. Não é qualquer toque que vai fazer você receber a sua restauração, mas é um toque de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. A mulher viu o milagre dela? Não, mas ela com fé atravessou a multidão e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E saiu o poder de Jesus naquele momento. Saiu o poder de Jesus. E qual foi o poder que saiu de Jesus? A cura daquela mulher. E nessa tarde Deus está liberando poder. Toque nas horas de vestido de Jesus nessa tarde, porque Ele está liberando poder para curar a sua vida, liberando poder para curar a sua mente, a sua saúde. Está liberando poder para curar a sua vida espiritual, porque nós sofremos também em várias áreas, mas Deus está liberando poder por intermédio de Jesus para poder curar as nossas vidas nessa tarde. E após sair poder de Jesus e ela ser curada, Jesus olha: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, virtude. Aleluia. Mas quem recebe o milagre não consegue esconder. Ela foi curada no secreto, mas o milagre teve que ser público. Ela foi curada quando ninguém viu, mas o milagre dela teve que ser contado para todo mundo ver. Ela foi curada quando ninguém dava nada por ela, mas o milagre que ela recebeu teve que ser anunciado a toda a multidão que estava lá. E ao ela ver que Jesus estava questionando os seus discípulos, ela olhou e falou: Senhor, foi eu que toquei. Ela não conseguiu mais se ocultar. Ela se aproximou de Jesus tremendo. Ela se aproximou de Jesus tremendo. Por quê? Porque além da fé que ela tinha temor, que era o que? Respeito por Jesus. Ela não saiu contando, passando por cima de todo mundo: eu recebi um milagre. Não, ela foi se humilhar diante da presença de Jesus tremendo. Falou: Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus olha para ela: mulher, tem de bom ânimo. Ou seja, se anime, se alegre, filha, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E Jesus dá um ultimato para ela: se a tua fé te curou, se a tua fé te salvou, agora você vai em paz. E outra lição que eu tiro: dinheiro nenhum traz a paz. A nossa saúde 100% não traz a paz. Mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra Jesus e alcança o nosso milagre, eu não sei o que você tem pedido para Jesus, mas Ele sabe o íntimo do seu coração, e pode ter certeza que no momento certo o seu milagre vai chegar. E para a gente concluir, uma mulher sozinha, isolada, pobre, porque ela tinha perdido tudo, gastado tudo, descobriu o que ela precisava. Não era de tudo que ela tinha, mas era de tudo que ela não tinha procurado antes, que era Jesus. O que ela precisava era da graça, era do poder que sairia de Jesus para que o milagre dela acontecesse. E com isso eu convido a igreja que fique de pé. Nessa tarde Deus está convidando a gente. Ei, o milagre está mais próximo do que você imagina. A sua cura está mais próxima do que você imagina. E nessa tarde Deus está dizendo para nós: eu vou realizar, mas no meu tempo e no momento certo. Espera só um pouquinho. Eu estou tratando primeiro com você, para depois te dar o seu milagre.
Jesus precisou esperar o momento certo para curar aquela mulher, porque Jesus precisou até o momento para poder passar naquele caminho, porque ela precisava entender que não era com o dinheiro dela que ela ia ser curada, não era com todos os bens dela que ela ia ser curada, mas era tocando em Jesus e com fé. E nessa tarde Deus está dizendo para nós: ei, é com a fé que você vai conseguir. A fé ainda move montanhas. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer àquele monte: ei, passa para o outro lado, e ele vai obedecer. Então nesta tarde Deus está dizendo para nós: ei, vamos cada dia mais aumentar a nossa fé em Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, que nesta tarde nós possamos aumentar a nossa fé em Ti, confiar, ó Pai eterno, a nossa vida a Ti, entender que nada do que nós temos depende para o nosso milagre, mas a nossa fé em Ti é o que é o suficiente para alcançarmos o milagre. Senhor, alcança-nos nessa tarde, cura as nossas feridas, aquece o nosso coração e traga a Tua paz, que é o que mais nós precisamos para nossas vidas. E guia-nos, ó Pai eterno, pelas veredas da justiça. Guia-nos, ó Pai eterno, pelo amor do Teu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, que nenhum temor possa nos alcançar, porque nós sabemos em quem nós temos confiado, e que a nossa fé possa ser cada dia mais alicerçada, e o Teu nome seja glorificado cada dia mais. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.